Olá, tudo bem contigo? O que você sabe sobre o autismo? Eu sou a Sara Caroline e junto com o grupo de acadêmicas do 7º período de jornalismo do Centro FAG, vamos trazer ao longo deste podcast conteúdo sobre o autismo, ou melhor, sobre os espectros da inclusão. No episódio de hoje, você confere alguns mitos e verdades sobre esse transtorno. E quem traz as respostas é a psicóloga Marina Parada. Oi, Marina! Olá, meu nome é Marina Parada, eu sou psicóloga, eu atuo na área clínica com crianças e adolescentes, eu sou pós-graduanda em análise do comportamento aplicada na educação de pessoas com autismo e hoje eu vim aqui responder alguns mitos e verdades sobre o autismo. Bom, então vamos começar a entender um pouco mais sobre o autismo. Nós já escutamos muitas pessoas falando que autismo é uma doença. Isso é verdade ou é mentira? Este é um mito. A definição de doença ela tem que levar em conta o risco de morte do indivíduo, a degradação dos órgãos. E o autismo, como nós já sabemos, é um transtorno que afeta a área do comportamento, da interação social e da comunicação. Portanto, o autismo não é uma doença, e sim um transtorno. Muito bom! Então agora, se você escutar alguém dizendo que é doença, já chega explicando que é mentira. Outra coisa que é muito comum ouvir é que pessoas com autismo não olham nos olhos. Isso é um mito ou é verdade? Mito, então o autismo é um espectro, não existe dois autistas iguais, Então existem várias formas de se manifestar. Portanto, um autista pode ou não ter essa característica. E é verdade que balançar o corpo é sempre uma característica de autistas? Este também é um mito. Então, o balançar o corpo para frente e para trás de alguns autistas, nós chamamos de estereotipia. Mas essa estereotipia pode se manifestar de diversas formas, Então, existem os autistas que estalam o dedo, existem aqueles que balançam a cabeça, Portanto, essa não é uma regra, Não é assim para todos os autistas. Não são todos que balançam o corpo para frente e para trás. Marina, e é verdade que tem possibilidades de identificar os sinais de autismo no bebê? Sim, é verdade. Os bebês, eles dão alguns sinais, sim, e dentre eles estão evitar o contato visual ali com as pessoas que estão ao redor. O bebê com sinais de autismo, ele não aponta. Então, o bebê com desenvolvimento típico, ele aponta para pedir, aponta para chamar atenção para aquele objeto, e isso não acontece. Outro sinal também é o bebê não ouvir quando está sendo chamado, Então, se você tem aí um bebê na sua família, um bebê que você conhece com esses sinais, procure um profissional, porque a estimulação precoce no autismo é muito importante, tá bom? Agora uma pergunta bastante interessante. É verdade que o autismo não tem cura? Essa é verdade. Então, por que não há cura? Porque não há doença, Então, a gente tem que trabalhar, aperfeiçoar essas áreas que o autista está em prejuízo, mas o autismo não é uma doença, então não há cura, A gente só trabalha essas habilidades que ele está em prejuízo. As pessoas também costumam dizer que autistas não entendem as situações que estão acontecendo. Isso é verdade? Isso é um mito. Eles entendem sim o que acontece ao redor deles, mas o autista tem uma dificuldade de entender os sinais não verbais, a nossa linguagem corporal e as nossas expressões faciais. Mas eles podem sim entender e eles podem sim criar vínculos com as outras pessoas, tá? Agora essa questão é super importante. Muita gente diz que autista grita e esperneia porque é mal educado. Marina, conta pra gente, isso é mito ou é verdade? Esse é mito. Então, quando a gente fala de birra, nós temos que olhar a função dessa birra, tanto nas crianças autistas quanto nas crianças típicas, Então, nós vamos observar o que aconteceu antes da birra e por que a criança está fazendo aquela birra naquele momento, No autismo, existe uma birra por conta da descarga sensorial. Então, o que é a descarga sensorial? Os estímulos externos para o autismo, eles
tem muito mais intensidade, né? Então vamos pensar assim, vamos dar um exemplo. Uma birra de um autista no supermercado. No supermercado existe muitos estímulos, né? Existe o estímulo visual, são as luzes, né? É muita coisa acontecendo ali, o auditivo, as pessoas falando, a música, os cheiros. Então, tudo isso causa uma descarga no cérebro do autista e ele tem que, né, se comunicar de alguma forma, ele tem que se manifestar de alguma forma e é em forma de birra, porque aquilo está incomodando ele, né? Então, a gente sempre tem que pensar na função dessa birra, né? Existem várias funções aí para as birras. E é verdade que autistas não gostam de carinho? Esta também é mito. Então, o autista pode sim gostar de carinho, pode ser que ele não saiba retribuir esse carinho, mas ele pode sim gostar de carinho. Pode ser também que ele tenha muita sensibilidade tátil, né? Mas esse é um mito, né? Os autistas são diferentes, como a gente falou antes. Isso que vamos falar agora também ouvimos falar bastante. Todos os autistas têm altas habilidades? Essa é mito, né? Então, primeiro a gente tem que pensar assim: que tipo de inteligência nós estamos falando? Existem muitos tipos de inteligência. No caso do autista, a gente chama de ilha de genialidade. Então, o que é essa ilha de genialidade? O autista, então, ele se interessa, ele busca conhecer uma área específica. Por exemplo, os autistas que gostam de aviões, né? Então ele vai descobrir qual é o avião daquela época, quando foi feito. Então ele tenta descobrir tudo sobre aquilo, né? Tem os autistas que gostam de dinossauros, então eles entram a fundo no assunto, né? Então o que acontece é que eles se dedicam para uma área, né? Então eles ficam, vamos dizer assim, né? Inteligentes naquela área. E agora vamos finalizar. Mas antes, Marina, conta pra gente, é mito ou é verdade que os autistas têm mundo próprio? Esse é um mito. Como a gente disse antes, o autismo pode ter esse prejuízo sim na comunicação social, ou seja, pode ser que ele não interaja de uma forma que a gente está acostumado, né? Mas isso não quer dizer que ele viva no mundo só dele, né? As habilidades como essas podem e devem ser trabalhadas com o autista, né? Então, às vezes parece que ele tá lá no mundinho dele. Sim, ele tem comportamentos diferentes, ele entende o mundo de outra forma, mas ele não vive só no mundo, né? Existem outras pessoas ao redor dele, com quem a gente precisa trabalhar essa interação. Que bacana! Muito obrigada, Marina, por tirar todas essas dúvidas e trazer muito conhecimento sobre esse espectro que precisa ser mais falado e compreendido por toda a sociedade. O podcast Espectros da Inclusão fica por aqui, mas logo teremos mais conteúdos. Fiquem ligados!